e a vida é luz, que sofreu tanto por nós, levando a cruz. No monte tornante caveira, ele foi levado, e ali de dois ladrões foi crucificado. Jesus sentiu ali na cruz amargurado, sentindo o peso dos meus pecados, o quanto meu Jesus sofreu. Por um instante pelo Pai foi desprezado, com a voz alta ele deu lugar, porque me despreza, ó meu Deus. Todo soldado romano chegou nesta hora, querendo que aquele homem é o filho de Deus. Ficaram atemorizados e foram embora, receando que tudo castigo desce para o céu. Jesus sentiu ali na cruz amargurado, sentindo o peso dos meus pecados, o quanto meu Jesus sofreu. Por um instante pelo Pai foi desprezado, com a voz alta ele deu um brado, porque me despreza, ó Deus meu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agradecemos por esse lindo hino, né? Que fala sobre o plano da salvação em Cristo. Louvado seja Deus. Cordial boa noite a todos. Graças a Deus, irmãos, aqui chegamos. E aqui chegamos pela fé. Deus nos trouxe aqui. O fato de estarmos aqui é que já fomos abençoados. De alguma forma, o Espírito Santo falou ao seu coração e ao meu coração. Nós ouvimos e demos ouvidos à voz de Deus. E por isso estamos aqui. Então seja muito bem-vindo. Você verá que vale a pena ter vindo aqui, viu? Ao sairmos daqui, saímos diferentes, abençoados mais ainda, porque viemos na casa de Deus e vamos estudar a palavra de Deus. Já participamos do momento de louvor, momento de oração, e vamos estudar a palavra de Deus agora. Mas antes eu gostaria só, irmãos, de reforçar aqui o anúncio de que sábado agora teremos nosso grande batismo. Então vai ser uma festa bonita para a honra e glória de Deus. Vamos ter aqui, irmãos, a participação dos desbravadores. Se tivermos aventureiros também, outros aventureiros. Vamos fazer aqui a entrada triunfal dos candidatos ao batismo aqui, ó. Vai ser uma coisa linda aqui no sábado à tarde. O pastor Charles Siqueira, nosso presidente, vai estar conosco aqui também. O pastor Jaime vai estar conosco também. Então vai ser uma festa bonita aqui no sábado à tarde, né? Então parabéns a você que já tomou a decisão pelo batismo. E se não tinha tomado ainda, pode tomar hoje. O Espírito Santo está aqui. Irmãos, o Espírito Santo está aqui. E Ele fala no nosso coração. E Ele nos chama das trevas para a luz, nos chama do caminho da morte para o caminho da vida eterna. O Espírito Santo fala na nossa consciência. E feliz aquele que ouve o chamado, viu? E atende seu coração. Por quê? Porque Deus chama na hora certa. Amanhã não existe. O amanhã não poderá existir, mas ainda não existe. E infelizmente a morte faz parte da vida. E ninguém sabe onde ele vai morrer. Então Deus chama a pessoa na hora certa. Entende? Então se você ouviu o chamado de Deus, é agora mesmo. Não deixe para depois não. Então sábado é o dia do Santo Batismo. Vai ser uma festa bonita aqui. Tá bom? É o dia de colocar o nome no livro da vida de Jesus e caminhar com Ele até a morte, ou até a volta dele. Então se a sua ficha não foi preenchida ainda, a sua ficha de batismo,
Então fale conosco para que possamos preencher o seu ofício de batismo. Se tiver alguma dúvida, estamos aqui para lhe ajudar. Tá bom? Temos que entrar no céu, irmãos. Escuta, temos que entrar no céu. A vida é curta e sofrida. Todo mundo sofre aqui, viu? Negro, branco, rico, pobre, estudado, analfabeto, cristãos e ímpios, todo mundo sofre aqui. E morre, viu? Infelizmente. Então nós temos que entrar no céu. Se nós não entrarmos no céu, não vale a pena viver aqui, não. Viveu em vão. Temos que entrar no céu. Então temos que ser sinceros diante de Deus, né? Então sábado é o dia do santo batismo. E pode ser o seu batismo com tranquilidade. Quem está vindo aqui está recebendo isso no bíblico, viu? E forte, tá certo? E forte. Assuntos que você não receberia em casa lá, viu? Então, aproveite essa oportunidade para entregar a vida a Deus e servi-lo de coração. Muito bem. Dados os recados, vamos abrir a palavra? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. A palavra-chave hoje para juvenis é selo. Eu não sei, não estou vendo juvenis aqui dentro. Cadê os juvenis? Não vieram? Estão lá embaixo? Então na sexta-feira não vai receber o brinde, porque os juvenis que estão aqui dentro usando a palavra-chave, tem aqui, ó. Pelo menos uma tem aqui. Salvou a barra. Então a palavra-chave de hoje para os juvenis é selo. Né? Muito bem. Meus amigos, ontem nós estudamos aqui sobre a segunda besta de Apocalipse 13. E hoje o tema avança ao tema de ontem. Então, só fazendo uma breve recapitulação, porque o tema de hoje é esse aqui, olha: a imagem da besta, o selo de Deus, a marca da besta e o 666. Esse é o assunto de hoje. Esse assunto é muito ligado ao tema de anteontem e de ontem. Então, quem não veio anteontem nem ontem vai entender a parte de hoje, mas não contar a propriedade que vieram ontem e ontem. Tá certo? Então notem, irmãos, que Apocalipse 13 fala de duas bestas. Veja aí, acima do capítulo 13 tem um título que diz assim, olha: a besta que emerge do mar. Capítulo 13, verso 11, acima do verso 11 tem outro título: a besta que emerge da terra. E nós já estudamos sobre as duas bestas de Apocalipse 13. E hoje é a parte final desse assunto das bestas aqui no capítulo 13. Então vamos aqui para a tela. Então Apocalipse 13 fala de duas bestas. Uma subiu do mar e a outra da terra. A primeira besta subiu no meio das nações, no meio da Europa Ocidental. A outra subiu em lugar despovoado. Veja, aí está a diferença desses dois poderes de alcance mundial. As duas bestas de Apocalipse 13. Uma subiu do mar. O mar significa povos e nações. E a outra subiu da terra, que significa lugar despovoado. Então se trata, irmãos, de dois países de alcance mundial, dois poderes pelos quais o inimigo tem trabalhado para criar estruturas para impedir que o povo sirva a Deus. Um deles tem que ver com o sistema papal, hoje sua sede mundial no Vaticano. A outra tem que ver com os Estados Unidos da América do Norte, o republicanismo e o protestantismo, que mais tarde se apostatou. De modo que a primeira vez tem que ver com um país totalmente católico, romano, na sua origem. E a segunda besta tem que ver com um país totalmente protestante na sua origem. Eu estou indo direto ao ponto porque já estudamos esse assunto, né? Então quem não veio, aceita pela fé. Foi estudar tudo na Bíblia detalhadamente. Tá certo? Pois é. Aí estão, irmãos, as duas bestas de Apocalipse 13. A
que subiu do mar e a que subiu da terra. Né? Eu falo que se alguém perdeu uma noite aqui, perde a metade da vida por causa disso. Perdeu o tema, né? E vai ficar, puxa, mas como é que é isso? Como é que chegou nesse ponto aí, né? Pois é. Então temos que passar para frente. Então aí está a realidade, nós que já estudamos. Né? Deus, irmãos, entrou com providência. Por quê? Porque a primeira besta de Apocalipse 13 perseguiu, torturou e matou o povo de Deus por 1260 anos. Né? Foi do ano 538 até 1798. A perseguição ferrenha do sistema papal aos cristãos. E nesse período aí, milhões de cristãos foram mortos. Ninguém tinha liberdade religiosa e nem política. Né? E nós já estudamos isso aqui. E Deus entrou com providência, porque a mortandade era muito grande. E então, irmãos, vamos ver aqui Apocalipse 13, verso 3, ainda recapitulando. Diz assim, olha: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então João viu, Deus mostrou para ele, e ele fala: eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Irmãos, a besta tinha 7 cabeças, certo? Como nós já estudamos aqui. E João fala assim: eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Então notem que no dia 15 de fevereiro de 1798 foi preso o Papa Pio VI, bem aqui, ó, através da Revolução Francesa, comandada por Napoleão Bonaparte. O general Berthier prendeu o Papa Pio VI. E aí, irmãos, no ano seguinte, dia 29 de agosto de 1799, ele morreu no exílio em Valença, na França. E assim como o Apocalipse 13, verso 10, que fala: quem leva para cativeiro vai, e quem mata a espada, necessariamente vai morrer a espada. Então aqui foi dada, irmãos, a ferida de morte em uma das cabeças da besta, ou na 7ª cabeça da besta. Aqui, irmãos, foi tirado o poder perseguidor e torturador da besta. Foi aqui que acabou a perseguição terrível do sistema papal aos cristãos. Então João fala assim: eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Foi aqui, ó, quando foi tirado o poder perseguidor e torturador da besta. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Agora a pergunta é: já foi curada a ferida mortal da besta? Ainda não. E por que não foi curada ainda? Porque não voltou a perseguição. Ainda temos liberdade religiosa. Então significa que vai ser curada a ferida mortal da besta, ou seja, a besta vai voltar a reinar, a perseguição vai voltar, a intolerância vai voltar. E como é que vai voltar? Então quem veio ontem já pôde entender grande parte, porque ontem estudamos sobre a segunda besta. E hoje é o complemento de como vai ser a perseguição, como vai voltar a perseguição. Então veja só, aqui foi dada a ferida de morte e não foi curada ainda a ferida de morte. Mais para frente, em 1929, Benito Mussolini e Gasparri deu de presente ao sistema papal 44 hectares de terra que formou o Vaticano, o menor país do mundo. Aí de lá para cá o sistema papal vem ganhando terreno e fazendo suas alianças políticas e religiosas. Mas a ferida mortal não foi curada ainda, não voltou a perseguição ainda. Então, avançando aqui, então nós vimos essa semana que antes da volta de Cristo realmente iria surgir na história do mundo Roma cristã governada pelo sistema papal. Isso se deu ali após o ano 476, no meio da Europa Ocidental. Iria blasfemar o nome de Deus, e vimos como isso já aconteceu e acontece até hoje. Iria perseguir, torturar e matar o povo de Deus por 1260 anos, que foi de 538 até 1798. Já vimos como tudo isso já aconteceu. Sofreria uma ferida de morte, que se deu quando? 1798. Mas sua chaga mortal seria
curada. O que não foi ainda está em processo de cura. Então veja, a primeira besta tem que ver com o sistema papal, subiu no meio da Europa Ocidental, no meio das 10 nações. A segunda besta tem que ver com os Estados Unidos, que subiu de um lugar despovoado, ou seja, no continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Tinha apenas 2 chifres, a segunda besta, que é o republicanismo, poder político, e o protestantismo, que depois se apostatou. O protestantismo não é a segunda besta, mas é parte dela. Veja, ontem nós vimos, irmãos, que com o tempo, Estados Unidos, que começou bem, com pessoas protestantes, querendo liberdade civil e liberdade religiosa, com o tempo, irmãos, a profecia falou, e nós verificamos ontem, que iria deixar os trilhos da verdade, iria dar as mãos ao papado e trabalhar para levar toda a humanidade a adorar a primeira besta. E ontem estudamos isso aqui, né? Infelizmente, a nação americana se apostatou. E se apostatou de tal forma, irmãos, que durante a história dos Estados Unidos, 2 presidentes foram católicos. O primeiro deles foi John Kennedy, e o segundo é o que está hoje no poder, chamado Joe Biden. Veja, uma nação totalmente protestante, governada por um presidente católico jesuíta, que é o que está no poder hoje, o Joe Biden. E agora ele está saindo, né, porque perdeu a eleição e vai voltar o Trump para governar os Estados Unidos. Então, veja o ponto que chegou a nação que era protestante, né, se apostatar ao ponto de ter 2 presidentes na história católicos. Veja, então nós vimos ontem que o diabo iria usar os Estados Unidos de 2 formas. Primeiro, com a sua influência política e bélica, iria abrir caminho para que o papado pudesse ganhar terreno e curar a ferida mortal da besta. E segundo, o protestantismo apostatado, que iria enganar o povo, iria tirar o povo da Bíblia e tornar o povo seguidor de quem? Do líder religioso. Irmãos, vimos ontem como tudo isso já aconteceu e acontece até hoje. É que nós não podemos aqui recapitular muito, porque senão a gente não conversa no tema de hoje. Mas a gente fica preocupado com os que não vieram ontem, né? Vai entender essas coisas que lemos na Bíblia ontem. Então notem, irmãos, que uma nação que era protestante, irmãos, deixou realmente os trilhos da verdade. E hoje, irmãos, as maiores heresias que existem no cristianismo, no mundo evangélico, vêm da onde? Da segunda besta, dos Estados Unidos. Ontem explicamos, irmãos, que o movimento de língua estranha, aquilo que a pessoa que fala não sabe o que está falando, e quem ouve não sabe o que ela está dizendo, não começou no Brasil. Foi lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, de lá se alastrou para o mundo. O movimento de pastores invocar demônios para atuar no culto, não começou no Brasil, foi lá, depois se alastrou para o mundo. O movimento do pastor orar e assoprar assim, e derrubar o povo, isso não começou no Brasil, foi lá. O movimento do pastor arrancar o paletó e passar em cima do povo assim, derrubando o povo, não começou aqui não, foi lá. O movimento da teologia da prosperidade, você tem que dar o seu tudo para estudar em dobro, não começou aqui não, foi lá. Então as heresias vêm tudo de lá, né? E ontem explicamos isso aqui profundamente. E hoje a maioria do povo evangélico, a maioria, não está seguindo o Jesus da Bíblia, está seguindo o pastor. A autoridade não tem sido a Bíblia, infelizmente tem sido o pastor. O pastor falou, é lei. Ele falou, é de Deus. Ninguém vai investigar se o que ele falou está na Bíblia e de acordo com a Bíblia. É impressionante o que tem acontecido no mundo religioso. O povo está nas mãos do pastor. O pastor fala assim, vai para lá, ele vai, para cá ele vem. Dá a sua casa para a igreja, ele dá a casa. Guardar o carro, ele dá o carro. Agora traz a geladeira, ele dá a geladeira. Traz o fogão, ele dá o fogão. Você fala, mas como é que pode isso? Como é que pode isso? É porque o pastor fez um trabalho para tornar os fiéis reverentes seguidores dele. Então, irmãos,
É impressionante o que tem acontecido hoje no mundo religioso. Vou só lançar algumas perguntas que eu fiz ontem. O Jesus da Bíblia, irmãos, quando ia pregar nas igrejas, ele gritava? Ele pulava? Ele rodopiava? Ele falava línguas estranhas? Ele vendia toalha ungida para ganhar dinheiro? Vendia a chave da vitória? Mas o que é que estão fazendo por aí em nome de Jesus? Tudo isso e mais um pouco. Então você percebe que o Jesus que estão pregando por aí não é o Jesus da Bíblia. Então, irmãos, tem muita coisa fora dos trilhos da Bíblia. Mas foi uma estratégia do inimigo isso aí. Para quê? Tem um objetivo: formar a imagem da besta. Por isso que a profecia fala aqui, ó, vamos reler aqui para quem não viu ontem, capítulo 13, verso 13, dá uma olhada. 13, verso 13. Falando aqui da segunda besta, dos Estados Unidos apostatado, né? Diz assim, ó: também opera o quê? Grandes sinais, de maneira que até fogo do céu vai descer a terra dentro dos homens. Mas para que isso? Olha o verso seguinte, verso 14: seduz ou engana os que habitam sobre a terra, por causa do quê? Hein? Por causa do quê? Dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Está vendo? Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam o quê? Uma imagem à besta, aquela que fez sobre o meu. Então aí está o objetivo do diabo: tirar o povo da Bíblia para formar a imagem da besta. Presta atenção nisso. Então, irmãos, o diabo tem uma estratégia aí. Vamos avançar. Veja, então, através da atuação do diabo nos pastores e nas igrejas, iria fazer grandes sinais. Para quê? Para enganar os fiéis e formar a imagem da besta. É o que nós acabamos de ler aí. Assim, através do ecumenismo, que é a união das igrejas e pontos doutrinários, só que infelizmente não é em torno da verdade, iria dar as mãos ao Estado, à política, e formar a imagem da besta. Agora, o que é a imagem da besta? É a união da igreja com o Estado, religião com política. Para quê? Para se valer do poder civil para cumprir suas doutrinas. E aí volta a perseguição. Irmãos, toda vez que se uniu política com religião, deu perseguição, tortura e morte. Você vê, hoje, os países fechados, muçulmanos, que é misturado política com religião, é intolerante. Você prega lá, você morre. E se alguém se converter, morre também. Então, no passado, o sistema papal só fez o que fez porque recebeu das mãos isso aí: poder político e religioso. Aí fez a desgraça que fez. Então isso vai voltar a acontecer. Só que para ter a imagem da besta tem que ter o ecumenismo. E o que é o ecumenismo? É a união das igrejas e pontos doutrinários. Só que infelizmente não é em torno da verdade. Se fosse uma bênção, né? Mas não é em torno da verdade. E o ecumenismo já existe. E quem lidera o ecumenismo no mundo é o Vaticano, viu? E esse Papa atual tem trabalhado mais que os outros. E as grandes igrejas da terra já declararam união ao Vaticano, se você querer saber. E agora nós vamos recapitular a parte final do tema de ontem, que está em Apocalipse 16, versículo 13. Vamos lá. Estou ainda recapitulando, tá? Capítulo 16, verso 13. Então quem viu ontem leu esses textos aqui. 16, verso 13 de Apocalipse. Aqui Deus mostrou para João e ele escreveu. E ele diz assim no verso 13: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Verso 14: porque eles são espíritos de quê? De demônios, operadores de quê? De sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, o Armagedon. Então, irmãos, vamos aqui para a tela. Veja, João viu 3 espíritos imundos que saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Ele fala que são espíritos de demônios e operam
sinais e vão ao encontro dos políticos do mundo inteiro. Irmãos, dragão, besta e falso profeta engloba todas as religiões do mundo e filosofias. Tudo está enquadrado aqui, ó, dragão, na besta e no falso profeta. E na profecia bíblica, o dragão representa quem? O diabo. E segundo a Bíblia, a religião declarada do diabo, qual que é? O espiritismo. Ontem explicamos isso aqui, né? Hoje estou só recapitulando rapidamente. E a doutrina principal do espiritismo, irmãos, é a imortalidade da alma. Que a pessoa morre, mas não morre. Ele morreu aqui e está vivo em outro canto. Isso é o que o espiritismo prega. Que a pessoa não morre. Ele apenas desencarna e vai viver no mundo dos espíritos. Mas, irmãos, segundo a Bíblia, quando a pessoa morre, ela morre mesmo. Não está vivo em canto nenhum. Segundo a Bíblia, morrer significa morrer e não viver. Mas para o espiritismo, morrer significa viver. Porque morreu aqui e está vivo lá. Então não morreu. Entende? Então essa é a doutrina principal do espiritismo, que a pessoa não morre. Ele passa dessa vida para uma outra vida. A besta tem que ver com o sistema papal, cuja religião é o catolicismo romano. É a doutrina principal do catolicismo romano, colocada no cristianismo, e que não tem na Bíblia, é o domingo como dia de guarda. Não tem em Bíblia nenhuma, irmãos, isso aqui. Só no catecismo. Mas o Papa conseguiu enfiar no cristianismo. Impressionante, né? E a maioria dos fiéis por aí crê que o domingo é dia de guarda. Veja. Mas a Bíblia não guarda que dia? O sábado. Aí está escrito desde Gênesis até Apocalipse. Veja, o falso profeta tem que ver com o protestantismo apostatado, cuja religião é o mundo evangélico que se apostatou, que deixou a verdade bíblica. E a doutrina principal do mundo evangélico apostatado é a língua estranha. Aquilo que a pessoa que fala não sabe o que está falando, e quem ouve não sabe o que ela está dizendo. Isso, irmãos, não é bíblico. Aliás, amanhã, o tema de amanhã vai ser sobre o dom de línguas, viu? Amanhã o dom de línguas parte 1 e na sexta-feira o dom de línguas parte 2. Vamos gastar 2 noites aqui, ó, estudando detalhadamente e profundamente o dom de línguas. Mas saiba que na Bíblia, o dom de línguas, quem falava sabia o que estava falando, e quem ouvia sabia o que ele estava dizendo. É diferente do que acontece por aí. Então, irmãos, essa é a doutrina principal do mundo evangélico apostatado, a língua estranha. Então aqui está, irmãos, o ecumenismo, a união das igrejas em pontos doutrinários. Olha, a imortalidade da alma, que a pessoa morre, mas não morre, passou dessa vida para outra vida, que é a doutrina principal do espiritismo. Eu pergunto, é aceito pelo catolicismo ou não? Sim ou não? O padre prega a vida após a morte para os seus fiéis ou não? Ele crê que existe vida após a morte ou não? Pergunta para o padre, você vê. Fala assim, padre, se um fiel morreu, o que acontece com ele? Ele vai falar assim que ele vai para o céu. Morreu aqui e está vivo lá. Mas padre, se for uma pessoa ruim, filho, ele morre e vai para o inferno de fogo. E lá o diabo está com um garfo 3 pontos na mão. E vai ficar lá, ó, entendeu? Sofrendo no meio do diabo. Veja, morreu aqui e está vivo lá. Mas padre, se acontecer muitos pecados, filho, não vai nem para o céu, e nem para o inferno, vai para o purgatório, que também tem fogo lá, e vai queimar e sofrer e dar para o céu. Então essa é a pregação católica, é a vida da morte, está vendo? Que a pessoa morre, mas não morre. Morreu aqui, está vivo no céu, ou no inferno, ou no purgatório. Então você percebe que a pregação católica do padre sobre a morte concorda com o espiritismo, com a vida após a morte, está vendo? Agora, o mundo evangélico apostatado crê também na vida após a morte ou não? Bate em qualquer igreja evangélica aí, ó. Eu disse em qualquer uma, vai lá, bate lá e fala assim, pastor, vem cá. Se um fiel morreu, o que acontece? Ele fala, filho, vai para a glória. Ou você de Abraão. Mas pastor, esse foi ímpio, vai para o inferno de fogo.
Sofrer do diabo não. Então você percebe que o padre, o pastor também prega a vida após a morte. Todos, viu? Praticamente. Então concordam com o Espiritismo. Então você percebe que nessa doutrina aqui, da imortalidade da alma, estão unidos o Espiritismo, o Catolicismo Romano e o mundo evangélico apostatado. Podem divergir entre si, mas conseguindo essa doutrina, todos se unem contra nós. E aí está um ponto no qual seremos perseguidos, viu? Porque nós não cremos na vida após a morte. Porque não é bíblico. Veja, agora vejam, o domingo como dia de guarda, que é o triunfo do catolicismo romano. Eu pergunto, é aceito no Espiritismo ou não? Os pais de santos aceitam o domingo como dia de guarda ou não? Irmãos, nenhum questiona nada. Se é para guardar o domingo, ó, tudo certo. Agora eu pergunto, o domingo como dia de guarda é aceito pelo mundo evangélico apostatado ou não? Irmãos, todos os pastores falam para os seus fiéis que o domingo é o dia do Senhor. Quando na verdade na Bíblia o dia do Senhor qual que é? É o sábado. Então você percebe que nessa doutrina do domingo como dia de guarda estão unidos o catolicismo, o espiritismo e o mundo evangélico apostatado. Todos creem que o domingo é dia de guarda. E não tem Bíblia nenhuma. Eu já desafiei aqui, né? Falei, se alguém achasse que ganharia um carro zero, é uma casa nova. Ninguém me trouxe esse texto ainda. Está valendo. Veja, agora a língua estranha, que é o trunfo do mundo evangélico apostatado, é aceita, irmãos, pelo Espiritismo ou não? Hein? Irmãos, na Umbanda e no Candomblé se fala as mesmas línguas. E o Pai de Santo fala que é um bom espírito. Agora eu pergunto, o catolicismo romano aceita a língua estranha ou não? Hein? No movimento carismático. Irmãos, o movimento carismático foi o lançamento do Vaticano para não perder fiéis para o mundo evangélico. Por isso que os padres carismáticos pregam agitadinho igual os pastores evangélicos. Todo mundo ora junto ao mesmo tempo, tem revelação, fala língua estranha, é a mesma coisa. Então você percebe que nessa doutrina aqui, ó, da língua estranha, estão unidos o espiritismo, o catolicismo e o mundo evangélico. Todos creem que a língua estranha é o batismo do Espírito Santo e o Pai de Santos fala que é um bom espírito. Então você percebe, irmãos, que nessa doutrina estão todos unidos. E nós não cremos nisso porque não é bíblico. Então a união das igrejas existe, está vendo? Em pontos doutrinários. Aí vai dar as mãos ao Estado, à política, para fazer cumprir suas doutrinas através da lei. Aí volta a perseguição. É aí que forma a imagem da besta, que é a união da igreja com o Estado. Meus amigos, você sabe que hoje há uma tensão violenta entre direita e esquerda, né? Aí eu voto da direita, eu voto da esquerda. E uma briga terrível, né? Nós temos que votar mesmo, somos cidadãos, temos que votar. E ao votar, você tem que procurar o menos ruim possível. Tá certo? Se você encontrar um que não fuma, que não bebe, que é casado, marido de uma só mulher, se você encontrar um honesto e que defende a liberdade religiosa, é nesse aí que tem que votar. Mas sabe de uma coisa, nosso socorro não vem da terra não. Vem da onde? Nosso socorro vem da onde? É do céu, na obra de Cristo. Nenhum político vai resolver o problema do mundo, não. Nenhum político. Temos que votar, e quando você vota direito, você ajeita uma coisa aqui, outra ali pontualmente, mas pode tirar o mundo, não tem mais jeito. O que vai por fim o sofrimento da terra é a volta de Jesus. Já estudamos isso aqui. Mas por que eu estou falando isso? Irmãos, paz, meus senhores. A perseguição, a imagem da besta, vai ser formada pela direita e não pela esquerda. Você vai entender por quê? Porque o mundo religioso evangélico põe lá o seu presidente e vai querer que o presidente satisfaça o quê? Os seus desejos. E qual é o desejo dos pastores evangélicos da América do Norte, Estados Unidos, na segunda besta? Você vai entender isso aqui hoje. E hoje, irmãos, está entrando na presidência dos Estados Unidos quem? O Trump. Então vamos lá. Vamos entrar na parte de hoje, tá?
Até aqui fez recapitulação. Agora, quando formar a imagem da besta, olha o que acontece. Capítulo 13, versículo 15. 13, verso 15. 13, verso 15. Diz assim, ó. E lhe foi dado comunicar o quê? Hein? Fôlego, vida, fôlego. A imagem da besta. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quando não adorassem a imagem da besta. Então, irmãos, quando formar a imagem da besta, vai ser dado fôlego, vida, para que ela possa falar. E como é que a imagem da besta fala? Por lei. Ou obedece, ou é perseguido, torturado e morto. Então, a imagem da besta, o que é? A união da igreja com o Estado. Vou perguntar de novo, o que é a imagem da besta? A união da igreja com o Estado. Acontecido isso, vai ser dado fôlego para que possa falar. E fala como? Através de leis. Aí vem a perseguição. Aí curou a ferida mortal da besta. Volta a perseguição, a intolerância. Olha o versículo seguinte, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Para quê? Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, irmãos, aí vem a marca da besta. Por lei. E quem não aceitar, não vai poder comprar nem vender nada, vai perder espaço na sociedade. E você percebe que a marca da besta é colocada na testa ou na mão direita. Na mão direita ou na testa. Agora veja o versículo 18. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Olha, esse número é 666. Então, isso que eu li aqui do 15 ao 18 é o tema de hoje. Então, o tema de hoje, irmãos, é a imagem da besta, o selo de Deus, a marca da besta e o 666. Então, nós vimos aqui, irmãos, que vai ser lançada a marca da besta, certo? Quando formar a imagem da besta, vai ser lançada a marca da besta. E a marca da besta é colocada onde mesmo? Na testa ou na mão direita. Na mão direita ou na testa. Mas a profecia fala também sobre o selo de Deus. E onde é colocado o selo de Deus? Vamos ver? Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7. Verso 1 em diante. Diz assim, ó. Depois disto, vi 4 anjos em pé, aonde? Nos 4 cantos da terra. O que eles estavam fazendo? Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então João viu, irmãos, esses 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Nessa semana, nós já estudamos sobre esse assunto aqui, nessa semana. Então quem veio vai entender melhor agora. E eu falei na ocasião que eu tinha voltado nesse texto ainda nessa semana. E é agora. Irmãos, enquanto João estava olhando e vendo 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, apareceu um 5º anjo. Olha o verso 2. Vi outro anjo, quando o 5º anjo aparece, que subia da onde? Hein? Subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos aonde? Na fronte, os servos do nosso Deus. Então olha que interessante. Enquanto João estava olhando esses 4 anjos segurando os 4 ventos, apareceu um 5º anjo. E esse 5º anjo vinha do lado do sol nascente. E o sol nasce aonde? Do lado leste. Isso tem 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. E esse 5º anjo vinha do lado
leste, do nascente do sol. Esse quinto anjo vem e fala assim: ó, não soltem os ventos, não soltem os ventos, não soltem os ventos. Espera um pouquinho, ainda não. E esse quinto anjo tinha o selo de Deus. Então dá a impressão, irmãos, que esses 4 anjos não aguentam mais a situação do mundo e querem, soltar os ventos. Porque o quinto anjo vem e fala assim: calma aí, espera um pouquinho, ainda não. E ele tinha o selo de Deus para selar o povo de Deus. Irmão, já estudamos aqui que os 4 pontos, os 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E ventos na profecia significa o quê? Guerras, lutas e contendas. Então esses 4 anjos em pé, os 4 cantos da terra segurando os 4 ventos, significa o quê? A proteção de Deus ainda sobre a humanidade, a misericórdia de Deus ainda sobre nós. Significa que a porta da graça ainda está aberta. Escutem, e que o Espírito Santo ainda está na terra, tocando a consciência humana, chamando o povo das trevas para a luz, e que Jesus ainda está no lugar santíssimo, santuário celestial, como nosso advogado, que ainda é tempo de salvação, ainda é tempo de entregar a vida a Deus, ainda é tempo de abandonar a velha vida e subir a escada da santidade. Esse é o sentido dos 4 anjos segurando os 4 ventos: a misericórdia de Deus ainda sobre nós, a oportunidade dele de salvação para todos nós ainda. Esse é o sentido. Então esse quinto anjo veio e falou assim: não solte os ventos. Espera aí, ainda não. Porque quando soltar os ventos, fecha-se a porta da graça. Aí quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não salva mais. Aí cai 7 pragas na terra e depois a volta de Cristo para buscar os seus fiéis. Então, irmãos, agora o detalhe que eu queria destacar aqui para vocês é o selo de Deus que esse quinto anjo trazia. E é colocado onde? Na testa. A marca da besta na testa ou na mão direita. Mas o selo de Deus somente na testa. Muito bem. Agora, irmãos, qual é o selo de Deus? E qual é a marca da besta? Tem muitos evangelhos por aí, irmãos, que falam que a marca da besta tem que ver com chip de computador. E corre notícia por aí, né? Nas redes sociais, que o chip, não sei o que tem o chip, que o chip já saiu não sei onde, e o chip não sei o que é o chip. Irmão, não tem nada a ver com o chip. Nada, nada, nada. Você não pode pegar nada de fora e enfiar na Bíblia, viu? Vou repetir essa frase. Você não pode pegar nada de fora e enfiar na Bíblia. Tem que ser da Bíblia para fora. Então, irmãos, qual é o selo de Deus? Qual é a marca da besta? Irmãos, o selo de Deus, segundo a profecia, aponta para o Criador. A marca da besta para a criatura. O selo de Deus tem que ver com a criação, e a marca da besta com a evolução. O selo de Deus, irmãos, é colocado no fiel pelo Espírito Santo, e a marca da besta é colocada nos seus fiéis pelo diabo. É o diabo que marca o seu povo. O Espírito Santo, irmãos, sela o povo de Deus primeiramente de maneira interna. Assim também o diabo faz com os seus fiéis, ele marca primeiramente de maneira interna. Quando o Espírito Santo sela o povo de Deus de maneira interna, aí o selo aparece de maneira externa. Assim também, irmãos, a marca da besta, quando o diabo marca o seu povo de maneira interna, a marca aparece de maneira externa. Agora, qual é o selo de Deus? E qual é a marca da besta? Vamos agora para a Bíblia. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Olha só o que está escrito aí: no princípio criou Deus os céus e a terra. E temos assim começa a Bíblia: Deus existe. A Bíblia começa falando assim, ó: Deus existe, e Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o doador da vida, Ele é quem mantém a vida. Assim começa a Bíblia: Deus existe, Ele é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Assim começa a Bíblia. E a Bíblia não só fala que Deus é Criador,
mas explica como foi que ele criou e dá detalhes. E quando chega no verso 31, olha aí, 1 verso 31, diz assim, ó: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Aí no verso seguinte fala o quê? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, irmão, Deus criou o mundo todo em quantos dias? Quantos dias? 6 dias. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então Deus criou todas as suas coisas, toda a sua criação em 6 dias. Mas, irmãos, a semana não tem 6 dias. A semana tem 7 dias. Então veja, irmãos, o que aconteceu no capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque dele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, irmãos, depois que Deus terminou de criar todas as coisas, no final do 6º dia, aí ele estabeleceu mais um período de 24 horas, formando o ciclo semanal dos 7 dias. Só que nesse 7º dia ele não criou mais nada. Ele fez 3 coisas: ele descansou, ele abençoou e ele santificou o 7º dia. Então nota, irmãos, que Deus deixou um dia santo. Ele mesmo deixou, não foi ninguém que inventou. Deus deixou o 7º dia como um dia santo. E por que Deus deixou o 7º dia como um dia santo? Para ser o memorial do Criador. E memorial vem de memória. E serve para quê? Para lembrar. Irmãos, quando o prefeito constrói uma praça, antes da inauguração, o que ele coloca lá? Um memorial. Ele levanta um pilar de concreto, coloca uma placa de bronze para não enferrujar, ou de alumínio, escreve assim, ó: prefeito, fulano de tal, terminou a sua obra, a tua data, assim, assim, assim. Para que serve aquele negócio? Para lembrar quem foi o criador daquela praça. Pode passar 100, 200, 300 anos. Quem chegar até ali vai saber quem foi o criador da praça. Ali está o quê? O memorial. Assim, irmãos, o Criador fez. Ao terminar de criar todas as coisas, ele levanta o memorial, o 7º dia, como um dia santo. Para quê? Para lembrar todo mundo, em todo tempo, em qualquer lugar, que ele existe e que ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o doador da vida. Ele é quem mantém a vida. E se todo mundo entendesse isso e aceitasse, não existiria na terra idólatras, nem ateus e nem incrédulos. Todos estariam voltados para o Criador e adorariam ao Criador. Mas infelizmente, ao longo dos séculos, o diabo trabalhou fortemente, usando a política e a religião, para tirar isso da cabeça do povo, para então pregar que Deus não existe. E hoje, irmãos, a teoria da macroevolução tem pegado fogo. Grandes homens, cientistas famosos, professores de faculdades e de universidades têm pregado pelos cotovelos que Deus não existe. Eu estou falando de grandes homens, viu, respeitados no mundo, que pregam que Deus não existe. Eles falam: Deus não existe, Deus é relativo. Cada um tem um Deus na sua cabeça. Então Deus para ele pode ser uma coisa, Deus para ele pode ser outra coisa, Deus para ele pode ser outra coisa. É assim que eles falam. Aí você fala assim: amigo, se Deus não existe, responde uma pergunta: de onde foi que surgiram as galáxias? Existem bilhões de galáxias. Como surgiram essas coisas se Deus não existe? O Sol, a Lua, as estrelas, os planetas. Sabe o que eles falam? Há bilhões de anos atrás, houve uma explosão cósmica chamada Big Bang. Pum! E tudo apareceu. Ah, é? Que interessante. Quer dizer que no passado distante teve uma explosão cósmica e tudo apareceu e funciona bem, em ordem? Irmãos, eu nunca vi uma explosão causar ordem. Tudo que você explode causa o quê? Uma tremenda desordem. Mas os grandes homens falam que no passado distante teve uma explosão cósmica e tudo apareceu e funciona bem e em ordem. Aí você fala assim: amigo, então se Deus não existe, me responda outra pergunta: de onde surgiu a vida? Porque uma formiguinha tem vida, um cachorrinho tem
vida. Uma plantinha tem vida. O ser humano tem vida. De onde surgiu a vida se Deus não existe? Sabe o que eles falam? A vida veio do nada, do acaso. E para onde vai a vida? Para o nada. Simplesmente assim. Aí você pergunta: o ser humano? Como surgiu o ser humano? Um ser inteligente, racional, que planeja e decide. Sabe o que eles falam? Há bilhões de anos atrás, a vida veio do nada, do acaso, surgiu na água. E na água surgiu um negócio de forma chamada ameba. Esse negócio de forma chamada ameba, ao longo de milhões de anos foi evoluindo e virou um peixe. Aí esse peixe, ao longo de milhões de anos, foi evoluindo e virou um réptil, começou a se arrastar e saiu das águas. Aí esse réptil, ao longo de milhões de anos, foi evoluindo, virou um primata, uma espécie de macaco. Aí esse primata, ao longo de milhões de anos, foi evoluindo e virou gente. Dizem eles, então o homem é produto de um ancestral comum. O homem é uma macroevolução de primata. Deus não existe. Você já viu aquele desenho clássico da ciência convencional de um macaco curvado assim? O próximo desenho um pouquinho mais levantado, o outro um pouquinho mais levantado, o outro um pouquinho mais levantado e o outro virou gente? Pois é, esse é o desenho clássico da macroevolução. Deus não existe. Meus amigos, a teoria da macroevolução pegou fogo quando um homem endemoniado chamado Constantino o Grande estabeleceu um feriado mundial no primeiro dia de semana, em homenagem à criatura. Escutem, Roma teve duas fases, como já estudamos aqui: Roma imperial, pagã, e Roma papal, cristã. Na fase de Roma imperial, pagã, sabe que pagão é aquele que adora a criatura em lugar do Criador. Então, na época de Roma pagã, cada dia da semana adoravam um Deus diferente, baseado na criatura. No primeiro dia da semana, os romanos adoravam o Deus Sol. No segundo dia, a deusa Lua. No terceiro dia, o Deus Marte. No quarto dia, o Deus Mercúrio. No quinto dia, o Deus Júpiter. No sexto dia, a deusa Vênus. E no sétimo dia, o Deus Saturno. Tudo baseado nos astros. Que o Deus de Constantino, que era o imperador de Roma no quarto século, ele mandava o mundo inteiro, ele era imperador. O Deus dele era o Deus Sol. Portanto, o dia do Deus dele era o primeiro dia da semana. E foi ele, moço endemoniado, que baixou o decreto-lei para que o mundo todo guardasse o dia do Deus dele. Ele mandava o mundo todo. Ele falou assim: então o mundo inteiro vai guardar o dia do meu Deus. Aí o decreto que ele fez foi assim: que todos os habitantes da terra, que todos os artífices, que todos os mercadores e que todos os juízes descansem no venerável dia do sol. E no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, ele selou a lei. E a partir dali o mundo todo parou em homenagem ao Deus de Constantino. Por isso, irmãos, a origem da guarda do primeiro dia de semana não é bíblica e nem é cristã, é pagã. Vem da adoração à criatura. É por isso que não tem na Bíblia. Porque Deus não deixou um dia para a criatura, mas para o Criador. É por isso que eu falei aqui que se alguém achasse na Bíblia um texto de guardar o domingo, ganharia o quê? Um carro zero e uma casa nova. Agora você já sabe por que não tem. Deus não deixou um dia para a criatura. Então, irmãos queridos, enquanto o sábado aponta para o Criador, o domingo aponta para a criatura. Escutem. Então, irmãos, Constantino estava endemoniado. Porque, irmãos, o pior endemoniado não é a pessoa que cai rosa como um animal, não. O pior endemoniado é a pessoa que parece estar nessa consciência, mas fala contra a palavra de Deus, contra o plano da salvação. Esse é o pior que tem. E para Constantino fazer o que ele fez, ele não estava guiado por Deus, mas completamente do inimigo. E isso, irmãos, fortaleceu a teoria da macroevolução. Hoje é proibido por lei uma professora na escola pública ensinar que Deus existe e que Ele é o Criador. Sabiam disso, não? Se uma professora na escola pública ensinar para o aluno que Deus existe e que Ele é o Criador, e ela for denunciada, ela vai ser punida por lei aqui no Brasil. Olha o ponto que chegou. Então, meus amigos,
Agora que entendemos isso, vamos aqui para a tela. Veja. Aliás, vamos ver aqui na Bíblia como que Deus, ao longo dos séculos, trabalhou com o seu povo para que não perdesse, irmãos, Ele como Criador de vista. Vamos ver aqui, 2.500 anos depois do pecado de Adão, o que Deus fez? Abre aí em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Dois mil e 500 anos depois do pecado de Adão, olha o que Deus fez. 20, verso 8. Êxodo. Verso 8. Diz assim, ó. Achou? Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de domingo para o santificar. Hein? Está domingo aí não? Veja que interessante, irmãos. Eu fiz isso de propósito, né? Vamos ver se você está prestando atenção. Irmãos, 2.500 anos depois do pecado de Adão, 2.500 anos, né? Deus escreveu o quê? Vamos ler direito. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo que é empregado, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro que está dentro das tuas portas. Aí explica por que no verso 11. Olha aí, porque em 6 dias, veja, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Então nota, irmãos, o que Deus falou e escreveu para o seu povo. Lembra-te, lembra-te, lembra-te do dia do sábado para santificar. Agora, por que Deus escreveu lembra-te? Você fala para não se esquecer, e é verdade, mas não é só isso. Irmãos, uma pessoa não pode se lembrar de alguma coisa que nunca existiu. Então, quando Deus fala lembra-te, é porque já o quê? Existia. E quando é que Ele estabeleceu? No final da semana da criação, o 7º dia como dia santo. Lembra-te, lembra-te do dia de sábado para santificar. Aí, irmãos, veja agora Deus ao longo dos séculos trabalhando com o seu povo para não perder de vista como Criador, porque o 7º dia aponta para o Criador, é o memorial da criação. Aí veja agora Êxodo capítulo 31, versículo 13. 31, 13. Êxodo 31, 13. Deus fala assim, olha, Êxodo 31, 13. Achou? 31, verso 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então o que Deus fala? Presta atenção. Deus fala aqui, olha, certamente guardareis os meus sábados, pois é o que? Sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Agora veja, irmãos, o versículo 17, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias, veja, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa para o senhor, irmão. Israel significa vencedor. Escutem. Israel significa aquele que lutou com Deus em oração e foi perdoado. E a nação de Israel já foi a nação missionária de Deus. Mas, irmãos, por ter rejeitado Jesus como Senhor e Salvador,
A nação de Israel foi rejeitada por Deus, como sendo nação missionária de Deus. Portanto, hoje Israel não é mais a nação santa de Deus. E hoje o Israel de Deus é mundial. Ou seja, toda e qualquer pessoa que em qualquer canto do mundo aceite Jesus como Senhor e Salvador, Deus mandava esse Deus por amor a Cristo, Deus chama da Bíblia de povo de Israel. Então o Israel de Deus é o que? Hoje? Mundial. Repito, toda e qualquer pessoa em qualquer canto do mundo que aceite Jesus como Messias e os mandamentos de Deus por amor a Cristo é chamado por Deus o povo de Israel vencedor. A nação de Israel perdeu sua validade como nação missionária de Deus quando? No ano 34 depois de Cristo, o apedrejamento de Estevão. Ali foi a gota d'água segundo a profecia de Daniel. Muito bem, só para você não confundir a coisa e achar que sábado é só do povo de Israel lá, né? Para do Israel mundial. Muito bem, agora continuando, irmãos, veja Ezequiel 20, verso 12. Muitos milênios depois do pecado de Adão. Ezequiel 20, verso 12. Ezequiel está antes de Daniel, né? Depois de Jeremias. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel 20, verso 12. Achou? Olha o que está escrito aí. Ezequiel 20, verso 12. Diz assim, ó: também lhes dei os meus sábados para servirem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora veja capítulo 20, verso 20. 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então você percebe que o povo de Deus tem um sinal, irmãos. Escuta, o povo de Deus tem um sinal, desde o começo do mundo até hoje. Desde Adão e Eva até hoje, o povo de Deus tem um sinal. E qual é o sinal do povo de Deus? Não é o sábado, mas parece que é o sábado. Vejamos novamente o verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, irmãos, veja que o sinal do povo de Deus não é o sábado, meramente o sábado, não. É a santificação do sábado. E qual é a diferença disso? Irmãos, qualquer pessoa por aí pode não trabalhar de sábado. Eu não trabalho de sábado. Agora, a pergunta é: ele santifica o sábado em honra ao Criador? Não. Então tem o sinal de Deus. Então você percebe que o sinal do povo de Deus não é meramente parar de trabalhar no sábado. É mudar de atividade e santificar o sábado em honra ao Criador. Assim como Jesus fez e ensinou. Então notem que pode ser que tenhamos pessoas na igreja de 27º dia batizado membro da igreja, mas essa pessoa na sua vida particular não santifica o sábado. Então mesmo sendo membro da igreja, ela não tem o sinal de Deus. Porque o sinal de Deus não é meramente deixar de trabalhar no sábado, repito, mas mudar de atividade. Não sei se você está entendendo a coisa. Então, irmãos, a santificação do sábado é que constitui o sinal. E por que a santificação do sábado é o sinal? Porque para uma pessoa santificar o sábado, ele tem que ter uma convicção de fé que Deus existe. Que Deus não é imaginário nem um pedaço de vento. Ele existe e Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o doador da vida. Ele é quem mantém a vida. E com tal entendimento, a pessoa serve a Deus acima de todas as coisas. E por isso ele não trabalha no sábado com dinheiro nenhum, porque ele sabe que ele não está nas mãos de homens, está nas mãos de quem? Do Criador. E que se o Criador não abençoar o patrão, vai levar à falência, e ele não recebe um centavo. Então, com tal convicção de que Deus existe, ele fala: você é fiel a Deus, custe custar, doa quem doer, bom quem morrer.
Então, irmãos, aí está por que é o sinal? Um sinal de fé, de confiança plena em Deus que existe e cuida dos seus filhos. Então, irmãos, com tal entendimento, voltemos aqui para a tela. O centro de Deus aponta para o Criador, a marca da besta para a criatura. O centro de Deus tem que ver com a criação, e a marca da besta com a evolução. Por isso, irmãos, o centro de Deus tem que ver com o sétimo dia da semana, que é o memorial do Criador. A marca da besta tem que ver com o primeiro dia da semana, que aponta para a criatura, adoração ao Deus Sol, o Deus Constantino. Veja, o centro de Deus tem que ver com a santificação do sábado, em honra ao Criador. E a marca da besta com a santificação do domingo, em honra à criatura que apoia a macro evolução. Então não tem nada a ver com Chico? Nada. O que está em jogo aqui é adoração, irmãos. Adoração ao Criador ou à criatura. Escuta, a controvérsia final desse mundo é a adoração. A quem você vai adorar? Ao Criador ou à criatura? Essa é a pergunta. Se você adorar o Criador, vai santificar o sábado. Se você adorar a criatura, vai santificar o domingo. Então, irmãos, a marca da besta tem que ver com a santificação do domingo. O ser de Deus tem que ver com a santificação do sábado. E o assunto que está em voga é adoração ao Criador ou à criatura. Meus amigos, hoje não tem ninguém selado no ser de Deus. E não tem ninguém marcado com a marca da besta. Hoje não. Hoje está em processo. Quando é que vai ficar evidente os selados de Deus marcados com a marca da besta? Quando for formada a imagem da besta. Por quê? Porque quando for formada a imagem da besta, a união da política com a religião, aí vai ser lançada a marca da besta. O domingo, como de guarda, a ferro e fogo. E quem não aceitar o domingo como de guarda, a ferro e fogo, não vai poder comprar nem vender nada. É aí que vai definir quem é quem. Aí que vai definir quem é o servo de Deus, que realmente vai ser fiel a Deus e santificar o sábado, e quem vai mover as pernas e santificar o domingo. Então hoje isso está em processo. Mas quando for formada a imagem da besta, voltar a perseguição, o domingo vai ser colocado como de guarda, ferro e fogo. E a profecia fala que primeiramente vai sair o domingo como de guarda onde? Na segunda besta, como da surge todas as heresias. E quando surgiu o domingo como de guarda lá nos Estados Unidos, na ferro e fogo, é o momento para nós deixarmos as grandes cidades, porque vai se adaptar para o mundo. Então ninguém precisa ficar apavorado agora. Tem pregadores na internet apavorando o povo aí, né? Falando besteira aí. Então saiba que a verdade é essa. Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Não tome providência humana ou movido pela natureza humana. Sirva a Deus. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Deixe Deus guiar a sua vida. Deu para entender? Irmãos, hoje o domingo como dia de guarda já existe. Você sabe disso. O dia oficial de culto na Constituição brasileira é o domingo. Mas temos liberdade religiosa ainda. Sim ou não? Pois é. Mas vai ser caçada a liberdade religiosa. O domingo vai ser colocado como dia de guarda, ferro e fogo. Aí quem não aceitar não vai poder comprar nem vender nada, vai perder espaço na sociedade. E aí sim vai ficar definido quem é quem. Quem realmente tem fé em Deus, um Deus vivo, Criador, mantenedor, e quem não tem fé em Deus, mantenedor. Testa na profecia
significa razão, raciocínio, consciência, pertencimento, propriedade. Então não é o carimbo na testa assim, ó. Mão, na profecia, significa obra ou trabalho. Então, irmãos, o selo de Deus é colocado somente aonde? Na testa. Ou seja, Deus quer que você aceite o sábado como dia santo pela razão, pelo raciocínio, pela consciência. Agora, a marca da besta é na testa ou na mão direita. Ou seja, o diabo quer que você aceite o domingo como dia de guarda pela razão, pelo raciocínio, pela consciência. Mas se você não aceitar pela razão, você é forçado por lei a trabalhar de sábado e descansar no domingo. Aí você não aceitou na testa, mas aceitou na mão direita, que é obra ou trabalho. Então, irmãos, o sinal não é visível. Vamos entender. Avançando aqui. O selo de Deus, irmãos, no grego, a palavra selo é esfrages, e marca é karagma. De modo que esfrages significa, é um instrumento de autenticação, certificação, confirmação e reconhecimento. E karagma, marca ou carimbo, feito por gravura, impressão, marcação, em geral para marcar animais e escravos. De modo que o selo de Deus não é algo imposto, mas apenas uma forma de confirmar e certificar algo que é intrínseco, ou seja, próprio do caráter e da escolha individual, e é aceito como? Voluntariamente. Então, olha aqui, o selo de Deus é aceito como? Voluntariamente. A marca da besta, irmãos, é algo imposto como resultado de conformidade ou submissão. É aceito como? Voluntariamente ou por imposição. Ou você aceita pela razão, ou vai ser obrigado a trabalhar de sábado por lei, descansar no domingo. Então pode ser que a pessoa não aceite pela razão a marca da besta no domingo como dia de guarda. Eu não aceito, porque não é Bíblia. Mas não tem fé suficiente. Aí com medo de passar fome, vai trabalhar no sábado, descansar no domingo. Aí não aceitou na testa, pela razão, não aceitou. Mas aceitou na mão direita, que é obra ou trabalho. Meus amigos, hoje, quando você vai arrumar emprego, tem empresas hoje no Brasil, não todas, algumas, que na entrevista perguntam assim: qual a sua religião? E você fala assim: eu sou adventista do sétimo dia. Ele fala assim: aqui não tem lugar para você não. Eu digo na entrevista, hoje, e hoje temos liberdade religiosa, hein? Imagine quando for caçado a liberdade religiosa. Entende? E se hoje você não passa pelas pequenas provas, imagine quando chegar o momento da marca da besta por lei. Sabe que hoje ainda tem lei que nos defende, né? Por exemplo, um aluno adventista do sétimo dia, ele não estuda na sexta-feira à noite. Por quê? Porque o dia criado por Deus vai de um pôr do sol até o outro pôr do sol, não é de meia-noite a meia-noite não. E para guardar o sábado, nós guardamos no pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado. Então o aluno que estuda à noite, ele pega do pastor local uma carta timbrada com a lei da liberdade religiosa, leva para a diretora, a direção da escola, e apresenta lá e fala assim: eu sou adventista do sétimo dia, e por essa razão eu não faço nenhum trabalho secular, nenhuma atividade secular no dia de sábado. E então a diretora vai falar assim: olha, tudo bem, você está liberado. Aí, se cair uma prova, alguma coisa na sexta-feira, a professora vai dar um trabalho para o aluno fazer, né? Em outro momento, vai compensar aquilo lá. Ou vai dar prova em outro dia para esse aluno. Enfim, não pode reprovar o aluno por causa de não estudar na sexta-feira à noite. Então hoje temos lei que nos defende ainda, certo? Mas tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Agora, por que eu falei do Trump? Porque o Trump entrou agora, irmãos, ele é da direita. Quem elegeu ele, a maioria do povo lá? Foi o mundo evangélico. E vai requerer o que dele? Que ele apoie as ideias. E os movimentos meio dominical, irmãos, fortes, em todo mundo onde é?
lá na segunda besta. Então, aí está um caminho, né? Forte. Lembre-se que o sistema papal foi colocou o domingo como misericórdia no cristianismo. Presta atenção nisso aqui, ó. Constantino era pagão, colocou em homenagem à criatura. Aí Roma Imperial caiu, não foi? Aí surgiu a Europa Ocidental, e no meio da Europa Ocidental surgiu Roma Cristã, não foi? E Roma Cristã pegou o que tinha no paganismo e enfiou aonde? No cristianismo. Colocou no caso de se guardar domingos e festas. Não tem Bíblia nenhuma. Então quem colocou no cristianismo foi quem foi? O sistema papal. E o Vaticano trabalha fortemente, irmãos, para que o domingo seja colocado por lei em todo o mundo. Aliás, o Papa, irmãos, fez um encíclico chamado Laudato Si. Você pode depois pesquisar na internet. E esse Papa aqui, o Papa atual, foi o primeiro e único que discursou para todos os líderes políticos do mundo na ONU sobre essa encíclica chamada Laudato Si. E nessa Laudato Si ele defende o quê? Que para o bem do planeta e da família tem que ter um dia de guarda. Aí na encíclica ele coloca o quê? Esse dia de guarda tem que ser o domingo. E veja que isso agrada a todo mundo. Agrada muçulmano, agrada judeu, agrada cristão, tá bom? Agrada a todo mundo. Porque é para defender o quê? A família e o planeta. Então você vê a coisa como está, né? Bom, agora irmãos, avançando aqui. Veja, esfrágeis, selo. Os servos de Deus já são servos antes do selo. Tem o selo ou o nome, que na Bíblia significa caráter, né? O caráter divino na fronte, evidenciado pela atitude de entrar no descanso divino do sétimo dia. Os servos da besta já são servos também antes da marca. Tem a marca, que é o nome ou o caráter da besta, ou o número da fronte. Porém, a marca na mão é o que? Imposta para não entrar no descanso divino do sétimo dia. Veja, os selados de Deus são aqueles que assumem sua origem como imagem de Deus, porque entram em seu descanso, e assim fazendo, o adoram como Criador. Os marcados da besta são aqueles que não assumem nem cultivam sua semelhança com Deus, e assim fazendo, não o reconhecem, nem o adoram como Criador. Então notem que o sinal não é visível. Veja, testa, irmão, significa mente, consentimento intelectual, razão, raciocínio, consciência, propriedade. Eles estão os textos bíblicos. Eu não vou ler, senão a gente vai fazer uma vigília aqui. Mão direita, comportamento, obra ou trabalho. Eles estão os textos ali. Você tira uma foto aí e depois você lê em casa. Então, irmãos, vejam. O sinal não é visível. Então não é o carimbo da testa na mão. Não tem nada a ver com chip. A profecia fala, irmãos, que esse controle, um dos caminhos vai ser os sindicatos. Então, irmãos, o que está em jogo aqui é o quê? A adoração no fim dos tempos, ao Criador ou à criatura. A quem você vai adorar? Você vai adorar o Criador ou a criatura? Se você adorar o Criador, você vai santificar o sábado. E se você adorar a criatura, você vai santificar o domingo. Então a questão é adoração. Entende? Muito bem. Agora que entendemos, irmãos, qual é o selo de Deus, qual é a marca da besta, avancemos para a parte final, que é o 666. Então voltemos agora para Apocalipse 13, 18. 13, 18. Apocalipse 13, 18. Diz assim, ó: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Olha, esse número é 666. 666. É número de homem. Irmãos, quando fala que é número de homem aqui, não é no sexo masculino, não.
Escuta, quando eu falo no grego que homem é no sentido genérico, ser humano, criatura, é o número da criatura, do ser humano. 666. Agora, como entender o 666 de acordo com a Bíblia? Escuta, não pode pegar nada de fora e enfiar na Bíblia, viu? Tem que ser da Bíblia para fora. Então, como entender o 666 de acordo com a Bíblia? Irmãos, a profecia fala sobre a Babilônia real, que já estudamos aqui, que o rei era quem? Nabucodonosor, o reinado de Babilônia, um dos impérios que governou o mundo, né? Estão na Bíblia. E fala sobre a Babilônia espiritual. A Babilônia espiritual, irmãos, é o apelido dado ao sistema papal na profecia. Então, para você entender o 666, tem que ser da Babilônia real para a Babilônia espiritual. A Babilônia real de Nabucodonosor era um reinado de muitos deuses e também praticava muita bruxaria e adoração à criatura. A Babilônia espiritual é um apelido dado ao sistema papal. Por quê? Porque a palavra Babilônia vem da palavra Babel, da Torre de Babel, e significa duas coisas: confusão e salvação pelas obras. Por isso é um apelido dado ao sistema papal. Então veja, irmãos, que a Babilônia espiritual é uma mistura do catolicismo com o paganismo, com o mundo evangélico apostatado e com o espiritismo. É um sistema de muitos deuses que são os santos. Também aceita e pratica bruxaria e adoração à criatura. Agora, por que o sistema papal é chamado Babilônia? Porque, irmãos, é uma confusão e prega a salvação pelas obras. Quer ver? Vou explicar para você entender um pouquinho. Chega para uma pessoa que toma cachaça, cerveja, caipirinha, uísque, bebida alcoólica, e pergunta assim: amigo, qual a sua religião? Ele diz assim: eu sou católico. Você é católico? Eu sou católico. E você bebe? Eu bebo. Você frequenta a missa? Frequenta a missa. E bebe? Eu bebo. E o padre não disciplina você não? Não, o padre também bebe. Bebe ou não bebe? Irmãos, todos os padres, sem exceção, todos bebem bebida alcoólica. Sabia não? E como é que eu sei disso? O vinho, irmãos, que ele usa na Eucaristia é alcoólico. Sabia ou não? Como é que eu sei disso? Porque eu já bebi o vinho do padre. Minha mãe que cuidava desse negócio lá em Sorocaba. Irmãos, e muitos deles não ficam só no vinho da Eucaristia não, viu? Muitos deles enchem a cara. E eu conheci alguns irmãos que caíam bêbado na rua, aqui em Paraibuna. Veja, eu morei lá e trabalhei lá. Irmãos, na época da política, estava fazendo um comício, armaram um palanque em frente à igreja. E estava lá o padre e o prefeito no palanque, discursando. Irmãos, o padre estava tão bêbado que ele começou a rezar o Pai Nosso, não conseguiu terminar. O prefeito pegou o microfone e terminou. E esse padre lá, não vou falar o nome dele aqui por ética, mas eu vi, lá tem rodeio em Paraibuna, é um rodeio que vai muita gente lá. E esse padre vai no rodeio e enche a cara e fica lá bêbado, trançando as pernas lá no meio do povo lá. Isso eu vi. Então nota, irmãos, que a coisa é uma confusão. Entende? Chega uma pessoa que fuma, e qual a sua religião? Eu sou católico. Você é católico? Sou católico. E fuma? Eu fumo. Você frequenta a missa? Frequenta a missa. E fuma? Eu fumo. Mas o padre não disciplina você não? Não, ele também fuma. Irmãos, não todos, mas eu conheci dois que fumavam no cachimbo. Entende, irmãos? É um sistema que amortece a cabeça do povo. A pessoa vai para a missa, sai dali vai para o funk com alegria, sem problema, sem peso de consciência. Vai para a missa, vai para o baile, sem peso de consciência. Eu estive lá há muitos anos.
Então veja, irmãos, que é um sistema que amortece a mente do povo com respeito ao pecado e à orgia. Meus amigos, no dia do Senhor do Bonfim, tem alguém aqui da Bahia? Não? Tem alguém da Bahia. Então lá em Salvador, capital, tem uma igreja famosa chamada Igreja do Senhor do Bonfim. Todo ano, irmãos, no dia do Senhor do Bonfim, o que acontece lá? Passa na televisão, inclusive. Vem as baianas, vestidas a caráter, lavar as escadarias da igreja e dar banho de cheiro no povo. Em seguida, entre os pais de santo do candomblé, com os padres, e ritmo de atabaque e pandeiro, para rezar a missa afro. Todo ano. Isso não é culpa dos fiéis, eu estou falando aqui do sistema errado. Então, não pode criticar nenhum fiel. O fiel está de boa fé aqui ou em qualquer lugar. Então, não entenda errado. O pastor está dizendo que fiel. Nada disso. Jamais. Porque, irmãos, veja aqui. Se eu, como pastor, ensinar você errado, você vai fazer errado. E no juízo final, eu vou pagar caro lá, um fogo e enxofre junto com o diabo lá, com um falso profeta. Estão entendendo? Então tem que fazer a diferença entre os fiéis e a liderança. Se tem ensinamento errado, não está nos fiéis. Então não entenda coisa errada aqui. Então o objetivo aqui é que você entenda a verdade e sirva a Deus cada vez melhor. Tá bom? Então veja bem, irmãos. O que acontece? Acontece que todo ano está lá a mistura de bruxaria. Aliás, nessa igreja lá do Senhor do Bonfim, você vai lá para você ver em volta o que tem. Tem uma grade, irmãos, que você não enxerga a grade de jeito nenhum. É fitinha, que é até bonito quando o vento bate assim. Só fita que você vê. E o que é aquilo lá? Bruxaria. Porque lá eles compram a fitinha, faz pedido e amarra na grade da igreja. Isso é macumba ou não é? Sim ou não? A pessoa pegar uma fitinha, fazer pedido e amarrar no braço, porque ela é macumba ou não é? Macumba isso aí. É tudo místico. Entende, irmãos? Então, por isso que é Babilônia. E todo ano, dia 12 de outubro, o que acontece? Vai na luta aí para você ver. Milhares de fiéis vêm de Aparecida, de São Paulo até Aparecida, a pé. E o outro carregando todas as costas. Salvação pelas obras. Acho que por fazer sacrifício físico vai alcançar o favor de Deus. E isso não é bíblico. A salvação, irmãos, é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, irmãos, por isso que é chamado de Babilônia. Agora você vai entender. Então, para entender o 666, tem que olhar a Babilônia real para a Babilônia espiritual. Então, avançando aqui agora, irmãos. 666, na Babilônia real, veja, o número 6 era o número do Deus menor da Babilônia. O 60, o número do Deus maior. E o 600, o panteão babilônico. E é daqui que vem o 666. Da Babilônia real para a Babilônia espiritual. Então vejamos, 666 significa um sincretismo religioso que engloba tudo, aceita tudo. Veja, carga completa, a totalidade dos enganos que Satanás fará nos últimos momentos da história da Terra. Esse é o sentido do 666. Agora veja, o 666 aponta não para uma entidade única, mas, irmãos, para uma atitude de incredulidade e rebeldia compartilhada pelo dragão, a besta e o falso profeta, e por todos aqueles que não recebem o selo de Deus. Veja, aqui está. Veja. Então 6 na profecia é o número do ser humano, número de homem. 7 é o número de Deus na profecia. 6 é o número da imperfeição da criatura. E 7 é o número da perfeição do Criador. Portanto, 666, 666 corresponde ao dragão, à besta e ao falso profeta, que se coloca no lugar de Deus e pega a glória para si. Então esse é o sentido do 666.
Meus amigos, quem veio aqui na primeira noite, no sábado à noite, que nós começamos aqui, no final do tema nós estudamos aqui sobre o sonho que o rei teve com a estátua, não foi? A cabeça de ouro, os peitos de prata, não é? Os quadrinhos de bronze. Quando Daniel revelou para Nabucodonosor que a cabeça de ouro era o reinado da Babilônia, ele vibrou, não foi? Ah, que maravilha! O metal mais precioso é o meu reinado. Vibrou. Mas quando Daniel falou assim: olha, teu reinado vai cair e vai ter um reinado inferior para governar o mundo, o rei não gostou, não. Aí o que o rei fez depois? Se você ler o capítulo 3 de Daniel, ele, irmãos, fez uma estátua daquela inteirinha de ouro e falou assim: meu reinado não é só a cabeça, não, é o corpo inteiro, não vai passar nunca. Está escrito em Daniel 3. E ele levantou essa estátua inteiramente de ouro aonde? No campo de Dura, está escrito em Daniel 3. Inteiramente de ouro. Meu reinado não vai passar nunca. Não é só a cabeça, não, é o corpo inteiro. E aí, irmãos, essa estátua que ele levantou, de ouro inteiro, ouro puro, representa o poder político, civil do rei, o ouro. Veja, o poder civil. Mas essa estátua, segundo a profecia de Daniel 3, foi levantada na medida dos deuses da Babilônia. 60 côvados por 6 côvados de largura. E 60 é o número de Deus maior da Babilônia, e 6 é o número de Deus menor. Então, irmãos, aqui está um tipo de imagem da besta. Aqui está, irmãos, a união do poder político com o poder religioso. Escutem. E aí o que o rei fez? Levantou essa estátua no campo de Dura e convidou todos os políticos do mundo para se ajoelhar diante da estátua dele e inaugurar a estátua. Ele falou assim: vou tocar os instrumentos aqui e todos vão se ajoelhar diante da minha estátua. E foi lá que os 3 hebreus, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram. Foi naquela ocasião. E aí os invejosos, lá, os bruxos, chamaram o rei Nabucodonosor e falaram: o rei, tem 3 aí que não se curvaram diante da sua estátua, não. E você falou, rei, que se não se curvasse seria jogado na fornalha de fogo. E mais, a fornalha seria esquentada 7 vezes mais. Então cumpra a tua palavra. Irmãos, o rei ficou muito preocupado, porque o rei gostava muito desses 3 hebreus, desses 3 filhos de Deus, que estavam no reinado dele. Aí o rei chegou para eles assim: amigos, vocês têm que ajoelhar. Porque veja bem, se não tem que cumprir a minha palavra, vocês serão jogados na fornalha de fogo. Eu vou tocar uns instrumentos de novo. Olha o que o rei fez, hein? O rei nunca faz isso. Obedece ou morre. Eu vou tocar de novo os instrumentos para que vocês possam ter a chance de se ajoelhar. Eles falaram: o quê? Rei, não precisa tocar, não. Nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Saiba uma coisa aí: se nós quisermos livrar, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também. O rei falou: mas eu vou tocar de novo. E o rei tocou de novo. E eles não se curvaram. Aí o rei teve que cumprir a palavra. Mandou esquentar a fornalha 7 vezes. Mandou amarrar eles e jogar. E as pessoas que se aproximaram da fornalha para jogar eles morreram queimados. Mas jogaram, amarrados. Mas quando o rei foi olhar, irmãos, não tinha 3, tinha 4. O rei ficou espantado. Estavam soltos, não amarrados, e passeando dentro do fogo. E ele falou assim: o quarto parece um filho dos deuses. Era Jesus Cristo que estava com eles. Irmãos, o que isso nos ensina? Que Deus nem sempre livra a gente do fogo, mas Ele entra conosco no fogo. Então ninguém precisa ter medo de nada. Escuta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem o diabo pode. Então seja fiel a Deus. Escuta, seja fiel a Deus. Custe o que custar, seja fiel a Deus. O que importa para nós é a salvação. E esses 3 hebreus, irmãos, não se curvaram. E aqui está um tipo de imagem da besta. Isso vai acontecer agora. A união da política com a religião, quem não aceitar vai ser perseguido, torturado e morto. Então seja fiel a Deus. Veja, irmãos, tudo na Babilônia, de Nabucodonosor, era baseado na medida dos deuses. 60 no número de Deus maior, 6 no número de Deus menor. E 60 vezes 6 dá quanto? 360. E 360 graus é um círculo. Por isso, irmãos, tudo lá era baseado nisso. Por quê? Porque representava a união do poder político com o religioso. Então veja aqui, ó. Veja, lá tinha os sacerdotes babilônicos
que praticava adoração ao sol e à lua, por causa do círculo. Escuta bem, daqui a pouco eu vou mostrar aqui na tela para você o amuleto chamado Sigilla Solis que os sacerdotes usavam, e da meia, quer ver? Vamos chegar lá. Então veja aqui. Então representa os deuses da Babilônia, o 360 graus, o círculo. Por quê? Porque o círculo não tem início nem fim, né? O círculo tem início nem fim. A criação é representada por uma reta, porque tem início e fim. Veja, então aqui estamos. A unidade 6 era o número de Deus menor, a dezena 60 o número de Deus maior, e os 600 o panteão babilônico. Então daqui vamos ter os 666, a totalidade dos deuses da Babilônia. Então se você agora analisa da Babilônia real para a Babilônia espiritual, você não erra, biblicamente. Então veja, bateria fraca. O número da besta, 666, é o número de homem, do ser humano. Agora, moço, no passado, alguém pegou o título que o Papa pega para ele, que é de Cristo, porque Jesus é o vigário, filho de Deus. Mas o Papa se coloca no lugar de Cristo, e quando ele é eleito para governar o Vaticano, ele pega o título de Cristo para ele. Ele fala que ele é o vigário, filho de Deus. E alguém pegou o título de vigário, filho de Deus, e calculou em agora esse romano e deu 666. Veja, isso é lógico, mas não é bíblico e está errado. Não pode fazer isso, porque você não pode pegar nada de fora e enfiar na Bíblia. Esse é da Bíblia fora. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que fizeram. Veja aqui, pegaram o vigário e calcularam em algarismo romano, que é vicário. O V vale quantos em algarismo romano? Quanto vale? 5. O I vale quantos? 1. O C vale quantos? 100. O A vale quantos? Nada. O R também nada. O I, 1. O V, 5. O S, nada. Então se somarmos aqui, olha, 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 5, 12. 1, 2 vai 1. 1 mais 0, 1. E abaixo 1, 112. Então se calcular vigário em latim dá 112. Agora filho, que em latim é fili. O F vale quantos? Nada. O I vale 1. O L vale quantos? 50. O I vale 1 e o I vale 1. Então dá 53, certo? 53. Aí Deus, que em latim é Dei. O Dei vale quantos? 500. O E, nada. O I, 1. Se calcular, então dá 501. Aí se somarmos 501 mais o 112 mais o 53, olha aí. 1 mais 2, 3 mais 3, 6. 1 mais 5, 6. E 5 mais 1, 6. Então, alguém calculou isso e deu 666, certinho, né? Mas, irmãos, isso está errado e não pode fazer isso. Por quê? Porque esse título, irmãos, é de quem? Originalmente? De Cristo. Ele é o vigário, filho de Deus. Então ele é o 666. Você está vendo? Então, para você entender o 666, tem que ser da Babilônia real para a Babilônia espiritual, biblicamente. Tem enfiado de fora da Bíblia. Ficou claro? Muito bem. Então, avançando aqui, irmãos, aqui está o amuleto Sigilla Solis, que os sacerdotes usavam praticando adoração ao sol e à lua. Veja bem, na Babilônia real, praticando adoração ao sol e à lua. E nesse amuleto tinha essa disposição de números em linha e em colunas. E cada linha somada dá 111. Cada linha 111. Cada linha 111. E cada coluna 111. Cada coluna 111. E somando o resultado das linhas dá 666. E somando o resultado das colunas dá 666. Os sacerdotes babilônios praticavam adoração ao sol e à lua. Agora, de onde vem o domingo de guarda? Adoração ao sol. Está vendo? E o sistema papal enfiou a mão no cristianismo. Meus amigos, 666 tem que ver com a totalidade dos enganos que Satanás colocará nos últimos momentos da história da Terra. Esse é o sentido do 666.
porque aceita tudo, entende? Engloba tudo, engloba cristianismo, paganismo, mundo evangélico constatado, tudo, e o espiritismo. Então veja, 666, né? Tem que ver ali uma marca da besta, e está em oposição, ou seja, contrário ao sinal ou ao selo de Deus. Tem que ver com sábado, a santificação do sábado. Então notem, irmãos, são os enganos que Satanás vai colocando na história dessa terra. Veja aqui, ó. A profecia fala, irmãos, que Satanás vai imitar a volta de Cristo. Ele fará sinais dizendo ser o próprio Cristo. Dirá que mudou o sábado bíblico para o domingo. E seus enganos serão tão grandes que poderá enganar até os escolhidos. Então, se a pessoa não tiver conhecimento e firmeza na palavra, facilmente ela é enganada. Porque o diabo usa os falsos profetas. O ecumenismo já é uma realidade. Já há uma união das igrejas e pontos doutrinários. Meus amigos, em breve Cristo virá para buscar os seus fiéis. Hoje Jesus está vivo no céu, como nosso advogado. Está vivo. E Ele vai voltar para buscar os seus fiéis. E Deus quer que você esteja preparado, viu? E firme na fé, fiel a Deus, adorando a Ele como Criador. E nessa noite, Deus está chamando você para seguir não meramente o sistema religioso, mas o Jesus da Bíblia, aquele que deu a vida por você e por mim. Irmãos, Jesus Cristo nunca pecou. Escuta, o diabo não queria matar Jesus. Depois do batismo, não. O diabo queria que ele pecasse e investiu pesado, viu? Tentou e não conseguia. Aí ficou desesperado. Aí o que fez? Usou Herodes, Pilatos, os soldados romanos, julgaram injustamente, bateram nele, cuspiram e humilharam. Mas o diabo não queria matar Cristo. Ele queria que ele fosse nervoso e pecasse. Mas tentando levar ao pecado, matou sem pecar. Então o tiro saiu pela culatra. Veja, aquilo que parece uma derrota na cruz, ali está a vitória. Um único homem nasceu, viveu e morreu e não pecou. Foi Jesus Cristo. Veja, se eu morrer por você, não vale nada. E se você morrer por mim, não vale nada. Porque eu sou tão pecador quanto você, você é tão pecador quanto eu. Mas a morte de Cristo vale. Porque ele não caiu em tentação. Então ele nem tinha que morrer. Ele não pecou. Por isso que a morte na cruz foi uma morte vicária. Ali ele pagou o preço dos seus pecados, dos meus pecados. Por isso, irmãos, todo aquele que nele crê não vai ser condenado pelos seus pecados, mas tem a vida eterna. Recebe o perdão de Deus. E ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte e a sepultura e garantiu nossa salvação. Por isso, irmãos, quem aceita Cristo tem a vida eterna. Se ele viver é lucro e se morrer é lucro. Não tem que ter medo de nada. Ele disse: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E aí está o segredo, cada dia pela fé, estudando a Bíblia, orando, olhar para o Calvário. É de lá que vem o poder para vencer. É de lá que vem a vitamina celestial. Olhai para mim e dizer: olhai para mim, cada dia pela fé. Ao terceiro dia, ele quebrou as cadeias do diabo e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Então Cristo venceu, irmãos. Cristo venceu. Onde Adão fracassou, ele venceu. E se você aceitar Jesus, entregar a vida a Ele, você é vitorioso com Ele, e nele e por Ele. Entende? Tem a vida eterna. Você tem o que ninguém tem na terra: a vida eterna. Hoje Ele está vivo no céu, é o nosso advogado. Ele prometeu voltar. E ele não falou o dia e a hora, mas ele descreveu os sinais que haveriam de acontecer. Irmãos, os sinais praticamente todos estão cumpridos, viu? Falta meio por cento de um. Estamos bem perto da intervenção divina. Em breve Cristo virá para buscar os seus fiéis. E nessa noite ele disse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua vida, vou transformar seu coração, vou dar paz, a paz que você tanto procura, viu? E a certeza do amanhã. E Ele está batendo via a porta do seu coração. Será que você ouve as batidas? Quando você estuda esses assuntos fortes aqui, você percebe Deus batendo e falando: filho, abre o coração, eu quero dirigir sua vida. Em breve Ele virá para buscar os seus fiéis. Ele virá assim nas nuvens dos céus, com 1 milhão de anjos tocando trombetas, em buscar os seus filhos para o reino da eterna felicidade. E Ele está chamando o seu povo. E feliz aquele que ouve o chamado, viu? E atende em seu coração. Olha, irmãos, uma família abençoada que aceitou Jesus e agora se prepara para o reino dos céus. É outra vida, é outra caminhada. Por isso podem passar pelas tribulações, porque sabe para onde vai. Meus amigos, Cristo está batendo a porta do seu coração, chamando você para uma nova vida, para abandonar a velha vida. E eu pergunto: você gostaria de entregar a vida a Ele? E falar: Senhor, eu quero ser do Senhor e não a marca da besta. Eu quero honrar o Teu nome, Senhor, como Criador e não a criatura. Eu quero guardar os Teus mandamentos por amor a Jesus Cristo, que deu a vida por mim no Calvário. Eu quero me preparar para o Teu reino, para a volta de Cristo. Você gostaria de orar assim ou não? Quantos gostariam de orar assim, pedir a Deus essa bênção na vida e entregar a vida a Ele? Amém. Pode baixar a mão. Eu queria perguntar: quantas pessoas temos aqui hoje que não são batizadas na Igreja Adventista, mas estão estudando a Bíblia e se preparando para o céu? Você que não é batizado ainda, levanta a mão. Levanta a mão, não tenha vergonha não, viu? Queremos orar por você também, de um modo muito especial. Levante-se aí onde você está. Vamos clamar a Deus por misericórdia. Você que não é batizado, coloque-se em pé. Vamos clamar a Deus por misericórdia, para que Ele nos ajude na caminhada cristã. Deus está chamando você, viu? Coloque-se em pé na presença dEle. Ouça o chamado de Deus. Deus chama na hora certa, viu? E abençoa. Ele chama e capacita. E Deus está chamando cada um aqui para uma nova vida. E eu queria orar por você que está aqui hoje, que não é batizado ainda na Igreja Adventista, ou que estava afastado, está retornando agora. Tem alguém assim? Estava afastado, está retornando, precisa do poder para vencer ali? Então coloque-se em pé também. Vamos clamar a Deus por misericórdia. Irmãos, precisamos orar uns pelos outros. Escutem bem. Ó, temos que orar uns pelos outros. E olhem para mim também, viu? Não se esqueça de mim nas suas orações. O diabo quer me derrubar também. Então lembra de mim na hora da sua oração. E clama a Deus que me abençoe em nome de Jesus, que é o vitorioso, para que o diabo não tenha poder sobre a minha vida também. Nós vamos orar. Mas hoje eu queria fazer um convite para todos. Vamos orar no altar. Certo? Sai daí, vamos orar aqui juntos aqui, pedindo a Deus o poder para vencer. Enquanto isso, nosso cantor estará cantando. Pode vir, vamos orar aqui. Vem. Pode. O cantor já pode começar o hino. Pode subir aqui. Quem puder, se não puder, mas se puder, pode subir aqui no altar. Vamos orar. Pode vir, não tem vergonha não, vem. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Todos os recursos humanos poderiam pagar. E você que conhece alguém que vem à frente, vem aqui também, fica ao lado dele, dela. Abraça. O ouro e a prata do mundo inteiro. Diga: vou te ajudar também na caminhada. Pode vir. Você conhece alguém que fica na frente? Se conhecer, vem aqui. Abraça ele ou ela. E diz: vou te ajudar.
fortaleça a nossa fé, né? Para que você seja vitorioso, vitoriosa pelo sangue de Cristo e possa abandonar a velha vida e se preparar cada dia para o grande dia da volta de Jesus. Então, do jeito que estamos agora, vamos fechar os olhos e clamar a Deus misericórdia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, é com alegria, Pai, e gratidão que nos achegamos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar de estarmos em um mundo atribulado, cheio de demônios, o Senhor tem nos protegido com os Teus anjos, tem nos guardado cada dia e tem nos livrado do maligno. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Espírito Santo está sobre nós. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para estudarmos um assunto tão importante e tão avançado. E o Senhor abriu nosso entendimento e nós entendemos a Tua palavra. E por isso, Pai, estamos aqui diante de Ti em oração. Nós queremos o selo do Senhor e não a marca da besta. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé em Ti, que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que tenhamos sabedoria e poder para dizermos não às ofertas do diabo, e sim ao Teu chamado, sim aos Teus santos mandamentos, por amor a Jesus Cristo. Então, ó Pai, ajuda cada um aqui, segundo a Tua sabedoria, graça e misericórdia. Que cada um aqui, Pai, sinta o Teu abraço, ouça a Tua voz, e cada um aqui abra o coração, e que Jesus possa entrar em cada coração. Que cada um aqui sinta a paz que o Senhor prometeu. E a partir de hoje, cada um aqui possa andar em novidade de vida, possa abandonar a velha vida, Senhor, por amor a Jesus Cristo. O Senhor conhece a vida de cada um e sabe, Pai, o que cada um tem feito por meio do seu corpo. Então, Pai, olha para a decisão ao Teu lado e sela a decisão para o Teu reino. Repreende Satanás, repreende os demônios, para que não tenha poder sobre nós, mas que todos nós, Pai, amparados por Ti, guiados pelo Espírito Santo, sejamos fiéis a Ti e estejamos firmes na fé quando Jesus se manifestar para buscar os Teus filhos. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus.